eu sou o Henrique Teramoto. Para aqueles que já acompanham a nossa página, geralmente estão acostumados a me ver falando do comportamento, da morfologia, da literatura e do padrão do fila brasileiro. Contudo, eu estou aqui hoje para apresentar um novo quadro da nossa página para vocês. O quadro chama Fila Entrevista. Neste quadro, estaremos entrevistando pessoas que já escreveram seu nome na história do fila brasileiro, servindo como material de consulta para os novos criadores e como uma forma de registro da trajetória daquelas pessoas que tanto de suas vidas já dedicaram ao fila. Neste programa de estreia, estaremos entrevistando o advogado, procurador estadual e criador Gerson Ribeiro Junqueira de Barros, o Gerson do Canil Itaiandu, dono do título de melhor criador por 11 anos consecutivos no ranking CAFIB. A entrevista, agora dividida em 3 partes, vocês assistem na nossa página. Espero que vocês gostem e até logo. Bom, meu nome é Gerson Ribeiro Junqueira de Barros, nasci na cidade de Itaiandu, estado de Minas Gerais, no ano de 1964 e sou titular do Canil Itaiandu, especializado na criação do fila brasileiro. Um contato inicial com o fila brasileiro, uma lembrança boa antes do início da criação? Eu sinto o meu contato com o fila brasileiro desde criança, né? Porque minha família cria fila há muitos anos. Eu tenho um tio-avô, já falecido, logicamente, que era o Pedro Ribeiro Junqueira de Souza, conhecido como Pedrinho do Engenho, que foi um grande criador de fila na década de 40, 50. E eu senti, a partir da tradição da família na criação do fila, passei a conhecer também o fila da infância e da criação que havia na minha cidade, de um fazendeiro muito conhecido, famoso criador de gado holandês, e ele criava fila brasileira também, que era o seu João da Silva Costa, que a gente chamava de João Costa. E eu era amigo dos netos dele, e desde criança, frequentando a casa dos netos, a fazenda dos netos e a fazenda do seu João, eu tive contato já com o fila brasileiro na fazenda, solto, criado ali com a família. Então, o meu primeiro contato foi já desde criança, aqui em Itaiandu, muito com a família do seu João Costa. Quando e como tem início a sua criação, o início da estrutura e os primeiros cães? Pois é, a minha primeira experiência com fila foi exatamente com um filhote da criação do João Costa, que recebi de presente de um filho dele, o Paulo da Silva Costa, que era muito amigo nosso também. Ele me presenteou com esse filhote que se chamava Apolo do Alphaville. Meu irmão tinha uma propriedade chamada Granja Alphaville, então eu batizei o cachorro com o nome de Apolo e acrescentei o Alphaville, onde esse cão costumava ficar. Então, o meu primeiro cão foi o Apolo de Alphaville, recebido de presente do Paulo, da Silva Costa, e foi um cão que eu cheguei a participar de várias exposições do CAFIB, organizado na cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo, a convite de um conterrâneo que era amigo também, que era o Sebastião Monteiro Júnior, o Tiãozinho, né, que foi juiz do CAFIB, diretor do CAFIB, e a convite dele eu passei a participar de algumas exposições em Guaratinguetá, levando esse meu cão, o Apolo do Alphaville, que era um cão de excelente temperamento, venceu várias exposições lá em Guaratinguetá, na categoria filhote, novos, jovens, e geralmente nas provas de temperamento ele era o campeão. Inclusive numa exposição nacional realizada no Guaratinguetá, ele foi o campeão nacional na exposição nacional de temperamento, o melhor temperamento da exposição. Quer dizer, um cão da criação do João Costa, que por coincidência também criou o cão chamado Leão do Itaiandu. Esse cão foi levado pelo Sebastião Pereira Monteiro Júnior para o estado de São Paulo, e depois de uma certa época ele foi doado ao Ayrton Campbell, que é um dos fundadores do CAFIB, e o Ayrton utilizou esse cão na criação dele lá em São Paulo, né, no Canil Parque do Castelo, e obteve um grande sucesso. Produziu vários cães excelentes, né, e
A origem é aqui em Itanhandu, do canil do seu João Costa. A estrutura do canil ele já começa aqui nesse local? A estrutura, a partir do momento que eu comecei a adquirir alguns cães, aí eu comecei já na época, namorado da Cíntia, começamos a construir a estrutura aqui na propriedade do pai dela, né? Começamos com 5 boxes, né, para os cães, depois partimos para a construção de maternidades, e com o tempo, com o passar do tempo, com o aumento da criação, nós fomos construindo, né, mais uns canis aqui, construímos escritório, construímos depósito de ração, e com o passar do tempo as construções foram sendo feitas de acordo com a necessidade, né, de crescimento da criação e do plantel. Hoje, por cima, assim, tem uma quantidade de quantos seriam os cães do plantel? Acredito que a gente tenha hoje mais ou menos em torno de 100 cães no canil. Existe um exemplar que pode ser considerado fundamental na história da sua criação? Nós tivemos alguns cães que nos deram muitas alegrias na criação, mas um que eu sinto em especial, que é o Zeno do Itanhandu, um cachorro amarelo muito bonito, muito completo, foi inclusive tricampeão brasileiro pelo CAFIB, né, participando do ranking do CAFIB, um cão de excelente temperamento, índole muito boa, porque eu vejo o Fila não como somente aquele temperamento bravo, né, de ojeriza aos estranhos, mas aquele temperamento também de amizade ao dono. Era um cão muito leal, muito fiel, muito amoroso com a gente, né? Então foi um cão que assim, chamou minha atenção na criação pelas características que ele tinha. Era um cão muito completo, né, de estrutura, uma cabeça muito bonita, muito bem feita, né, focinho, inserção de orelhas, estrutura. Era um cão de aprumos corretos. Era um cão que deu muita alegria para nós aqui na criação. Inclusive o Zeno, durante a participação dele nas exposições, ele recebeu medalha de ouro do CAFIB, né? Uma medalha que dificilmente é concedida na história do CAFIB. Muitos poucos cães obtiveram, né, essa medalha de ouro, e o Zeno foi agraciado com a medalha de ouro do CAFIB.